Olá, começa agora mais um Palestra em Casa. O programa de hoje vai falar sobre valores humanos e espirituais. E para começar, assista a palestra de Orlando Gonçalves sobre o assunto. Quando nós questionamos a existência dos espíritos de luz, isto é, espíritos providos de inteligência, de amor no coração, de caridade, nós vamos perceber que a vida que eles tiveram aqui na Terra, em algumas existências, se assemelharam às nossas atuais, providos de orgulho, de vaidade, de luxúria, de avareza e de toda esta gama de sentimentos negativos. Mas o despertar para as coisas espirituais superiores começaram a influir nas suas vidas e a transformação moral começou a acontecer. Naturalmente, eles começaram a ter que dizer não a muitos absurdos que o mundo apresentava como extraordinário. Dizer sim às coisas espirituais que eram evidentemente providas das renúncias, da modificação de comportamento, da busca de vivenciar de uma maneira multidimensional aquilo que nós definimos como caridade. Então nós vamos encontrar nesses espíritos, não é, uma personalidade definida. Aderir aos princípios do amor, certamente não terei mais vínculos com esses princípios ilusórios da matéria. Então terei eu, eles pensando assim, que dizer não a coisas que são ilusórias, a coisas que não me levam a um estado de libertação. A um estado, talvez, se eu aderir a estas coisas do mundo, faz com que eu me precipite neste mundo de ilusão e fique vivendo de uma forma totalmente inconsequente. Então eles aprenderam a dizer não. E, naturalmente, quando diziam não ao absurdo, eles eram aprovados pelos amigos espirituais, que, na verdade, percebiam nele uma mudança real, uma autenticidade em buscar Deus no seu próprio coração. Então nós começamos a fazer um questionamento. Todos nós, nesta atual existência, somos providos de um nível cultural, de valores morais. E, consequentemente, todos nós aqui vivemos como que num emaranhado de valores. Aquilo que nós, ora, reprovamos, é aplaudido realmente por outras criaturas que, na verdade, ainda se comprazem com procedimentos diferentes. Então nós, que estamos buscando um aprimoramento espiritual, temos que conhecer o nosso limite de amar, o nosso limite de perdoar, de ter indulgência, de ser fraterno, de ser caridoso. Porque nós temos, por um estágio evolutivo que ora apresentamos à espiritualidade, a nossa eficiência e a nossa deficiência, o nosso valor de construção ou a nossa indiferença, como que contemplando o trabalho que os outros realizam. Mas na medida que nós buscamos a chamada transformação moral, nós começamos a perceber que a vida começa a nos cobrar de alguma coisa. Fraguei em mim, fragamos em nós um sentimento negativo, orgulho, vaidade, mentira, por exemplo. Começamos a ter que dizer não a este procedimento. Começamos a perceber que nós temos que enveredar numa tensão maior nos passos que damos nesta vida. E todas as vezes que formos relatar casos, temos que filtrar tudo direitinho e passar única e exclusivamente a verdade. A verdade que algumas pessoas definem por proporções, a grande verdade, a pequena verdade. E isto não é real. Ou nós estamos com a verdade ou estamos com a mentira. Poderemos definir, por assim, a mentira num retângulo ao lado de um outro retângulo que é verdade. Se nós estivermos com a verdade no ângulo superior direito deste retângulo, ou no ângulo inferior esquerdo, ou no meio, ou então no ângulo superior direito, não importa, nós estaremos com a verdade. Se nós estivermos no ângulo superior esquerdo, lá do retângulo, com a mentira, ou no direito, ou no esquerdo, ou no meio, nós estaremos com a mentira. Então, não se pode falar de amor mais ou menos amorosos. Ou nós temos um amor que é uma doação absolutamente incondicional, ou nós estamos como que comercializando emoções.
É mais ou menos como aquele casal diz, não é? Querida, eu vou fazer isto para você, mas você tem que fazer para mim. Isto é, ele não se doou, ele não foi como aquele sol, não é? Que se nós tivéssemos a pretensão, ou então tivéssemos a possibilidade de ver quando a estrela lá se agregou, esses gases cósmicos, não é? Se agregou formando lá o nosso Sol. Se fôssemos capazes de perceber o primeiro raio que o Sol emitiu, lá há 8 bilhões ou 10 bilhões de anos atrás, cronologicamente falando, o que iria acontecer? Nós iríamos ver este raio que ele emitiu, agora se perdendo neste universo infinito, de uma forma rarefeita. Jamais aquele ato de luz, no seu peso, no seu calor, na sua luminosidade, volta para o seu núcleo emissor. Então, este exemplo de que o Sol nos ama, por assim dizer, sustenta-nos a vida, é uma doação constante, ele não busca, ele não joga de gancho, não é assim? Eu dou para você me dar. Então, aí, nós começamos a perceber que este nosso estado, que nós definimos como amor, pode ser simplesmente uma técnica acanhada de relações humanas. Porque, na verdade, falamos no amor, mas estamos como que vasculhando a fragilidade do nosso interlocutor para usufruir dele, se não de algo material, pelo menos de uma conceituação, projetando pretensiosamente a nossa personalidade. Então, nós temos que saber que nós temos um recurso de doar, no que diz respeito à matéria e que no diz respeito à parte emocional. Então, o que vai acontecendo? Quando nós nos relacionando nesta sociedade, convivemos pessoas que são portadoras de problemas, tanto quanto nós, mas aparentemente diferentes. Então, nesse relacionamento, nós vamos ter consciência dos nossos limites em ajudá-la materialmente e em ajudá-la espiritualmente. Os macaquinhos que ela tem na cabeça, os problemas que ela é portadora, se nós começarmos a chegar excessivamente perto, sem termos recursos de atender os problemas que ela apresenta, associando-se aos nossos problemas, o que irá acontecer? Pela nossa inconsciência dos nossos limites, nós chegaremos perto demais dela e os macaquinhos da cabeça dela, problemas entre aspas, pularão nas nossas cabeças. E nós iremos ter os macaquinhos delas na nossa cabeça. E isto pode começar a gerar uma série enorme de conflitos. Por nós não nos conhecermos, vamos admitir este exemplo, nos envolvemos com o intuito, talvez provido de uma sinceridade extrema. Mas não sabíamos e não nos conhecemos, ou não nos conhecendo, nós nos deixamos envolver por algo que nós não podemos manutenir, que nós não podemos atender. Então, nós formularíamos esta pergunta: por nós nos negarmos a atender naquele ponto, Deus estaria nos reprovando? Nós estaríamos como que sacramentando a nossa existência, como que numa definição para umbrais, para situação negativa, por não tê-la atendido? Deus que nos conhece, que nos criou nas noites dos tempos, com certeza sabe bem das nossas condições de atender. E certamente, aquele não que nós dissemos àquela criatura, não está como que fora daquilo que nós definimos como verdade. A nossa consciência, por nós termos sapiência das nossas próprias condições espirituais e materiais, nós temos certeza, em nome de uma verdade, que não podemos ajudá-la, que não podemos atendê-la no sentido material. Agora, como é que nós podemos nos portar por termos este recurso? Estimulá-la a uma palavra de conforto, procurar, como que dentro das possibilidades, fazer como que um apanhado de opiniões para que nós possamos abrandar aquela dor. Isso pode, nós num conjunto, mas não individualmente, pela nossa estrutura ainda ser falha. E nós então vamos vendo que quando nós nos projetamos no campo do Evangelho, por exemplo, nós vemos lá o Cristo dizer, não é? Sobre vários aspectos, sejai o seu dizer sim, sim, não, não, porque tudo mais é de procedência maligna. Então, na medida que nós nos autoconhecemos, não é? vai se desenvolvendo em nós o local exato que nós devemos estar e que podemos atingir. E caminhamos de uma maneira sempre ascendente no aprimoramento espiritual. Então, quando nós falamos não a alguém,
Por não podermos, nós estamos refletindo uma manifestação de profundo respeito por não podermos ajudar. Os espíritos que já são evoluídos hoje, muitas vezes já foram como somos agora ou como fomos no passado, cheios de orgulho, de vaidade, de luxúria, de avareza e etc. Mas conseguiram vencer. Foram pelo caminho mais curto, mais rápido, resistiram mais às tentações, disseram não a muitas coisas e sim a outras. Logicamente, renunciaram e modificaram seu comportamento ao longo do tempo das várias reencarnações. Temos que tomar cuidado com as ilusões. Como somos iludidos facilmente, como somos carentes. Aí cabe recorrermos à prece para pedir forças e evitarmos muitas e muitas coisas que podem nos prejudicar. As coisas deste mundo são ilusórias, são passageiras. É difícil enxergarmos isto. Muitas vezes vivemos de forma inconsequente. Não pensamos nas consequências dos nossos atos. Continuamos cada dia mais dando valor para as coisas da matéria e menos valor para as coisas do espírito. Este é o nosso maior problema, pois desta forma vamos dificultando nossa evolução e atrapalhando nosso caminho com pedras grandiosas. Colocamos limites no amar, no perdoar, no tolerar e não colocamos limite na impaciência, na grosseria, na falta de compreensão e no julgamento do próximo. E você, conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Se você não conhece e ainda não é sócio, ligue para 0800 12 18 38 e se informe. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com Palestra em Casa. Perdão, uma das palavras mais usadas por nós e que muitas vezes é um gesto apenas exterior. Entenda a importância do perdão interior com Avildo Fioravante. Confira. Boa noite a todos. Quero dizer que é a primeira vez que venho a esta casa, fiquei emocionado de conhecê-la, não só as dependências físicas, mas o ambiente que se envolve, principalmente nos locais de abrigo. E o tema que nós escolhemos, o que é melhor do que perdoar, ele vem preencher um vazio que existe em nós, principalmente pelo aspecto de que um dos preceitos mais falados na doutrina espírita, numa síntese da doutrina de Jesus, é o perdão. E, entretanto, nós racionalizamos o perdão e o transformamos como num gesto de salvação, como algo que eu profiro a todo instante e que em todos os momentos eu estou perdoando e sendo perdoado. Como se o perdão fosse apenas um gesto exterior, uma palavra que eu digo a alguém, ou um aceno que eu faço, ou até uma encenação e eu estarei perdoando. E o grande problema que existe não é na tentativa de perdoar, mas na frustração que nos encontraremos quando percebermos que o gesto do perdão é muito mais interior do que exterior. Quando depararmos com nossa consciência, quando nos olharmos no espelho da consciência e percebermos que nós falamos muito mais, nós representamos muito mais, do que na intimidade de cada ser nós tenhamos conseguido perdoar alguém. O Divaldo diz que se você quer viver com alguém, você tem que aprender a perdoar e a ter paciência. Caso contrário, não viva com alguém que você sofrerá. Você terá enormes problemas de conviver sem a capacidade de ter paciência com os erros do outro e sem a possibilidade de perdoar os erros do outro. Daí porque a grande maioria dos que buscam a convivência a dois,
acabam ou trocando do 2 ou terminando sozinho, porque se torna difícil viver de forma modesta, de forma simples, mas feliz ao lado de alguém. Viver empurrando ou viver se aceitando ou viver se suportando é o que há de mais comum. Entretanto, a convivência, quando ela nos traz alegria, quando nos traz a paz interior, ela exige alguns comprometimentos que ultrapassam o limite do conhecimento e se exteriorizam pelos gestos. Até porque Pestalozzi diz que a educação se faz pela cabeça, pelo coração e pelas mãos. Ou seja, você tem que conhecer, você tem que usar o seu lado emocional, mas se não transformá-lo em atitudes, de nada valerá o teu conhecimento, a tua educação. É interessante notar, e eu faço questão de relatar uma série de momentos de nossa vida, para percebermos a dificuldade que temos de a todo instante estarmos lidando com o fenômeno perdão. Quando nós somos contrariados por alguma coisa, e eu pergunto, alguém aqui nunca foi contrariado? Hoje, alguém aqui não foi contrariado em alguma coisa? Uma das coisas que mais acontece em nossa vida é a contrariedade. Estava vindo para cá, na rua Amadeu Bueno da Veiga, que é comum para vocês, mas para mim era estranha, e preocupado com o horário que o trânsito não andava, percebi que a fileira da minha esquerda andava e eu ficava parado. E eu dizia, não posso ficar nervoso, mas dali um pouco pus a mão na buzina e buzinei com tudo. E todo mundo buzinou com tudo e o trânsito andou. Aí eu fiquei com vergonha, eu me olhei no espelho e estava vermelho. Falei, eu hoje vou falar um pouco com o meu público sobre controle mental. Veja o meu descontrole em fração de segundos. Eu fui contrariado e eu simplesmente exteriorizei um fenômeno natural. Não se envergonhem, não se aborreçam, nem se culpem, por em alguns momentos exteriorizarem o que vai na sua emoção. Nós temos o direito de ficar bravos, só não temos o direito de permanecermos bravos. Até porque uma das formas de você esvaziar o seu furor interior está na exteriorização dele, desde que você não ofenda ninguém. Ali eu acho que eu ofendi quando eu toquei a buzina. Muita gente há de ter vibrado como eu. Então vejam bem, quando nós somos contrariados, e aqui já todos admitem que se contrariam com facilidade. Quando nós somos contrariados, nós provocamos uma reação em nossa mente, concordam? Qual foi a minha reação? Fiquei nervoso e buzinei. Nós provocamos uma reação na mente. Esta reação provoca um campo mental. Este campo mental chama-se emoção. Daí porque a nossa emoção dança como uma bailarina. Sobe e desce como as ondas do mar. Porque nós estamos a todo instante jogando com a nossa emoção, ora para cima e ora para baixo. Quando a nossa emoção está no ápice da onda, nós estamos o que o povo chama de zen. Estamos bem conosco próprios. Nós sorrimos para todo mundo e achamos que o mundo é maravilhoso. Quando nossa emoção está lá embaixo, nós estamos rastejando e dizemos que o mundo todo caiu sobre nós. Que estamos na fossa, estamos na pior. Aí corre, toma passe, desobsessão, vibração, reza, evangelho, faz-se de tudo, mas continuamos lá embaixo, porque não depende só dos gestos exteriores, dependem do gesto interior. E quanto mais tempo nos demorarmos na areia, mais facilmente estaremos nas mãos da possibilidade dos obsessores. Quanto mais rápido subirmos, mais autônomos e independentes nós seremos. Muito bem, continuando com o raciocínio.
A toda contrariedade eu provoco uma reação na minha mente e formo o meu campo mental, que é a minha emoção. E explode, eclode de minha emoção, o que eu chamo de sentimentos. E estes sentimentos, quando o meu campo mental é positivo e é bom, os meus sentimentos são bons. Quando, entretanto, a contrariedade provoca no meu campo emocional algo negativo, os meus sentimentos são maus. E eu volto-me para o sentimento de ira, de raiva, de rancor, de egoísmo, de inveja, de culpa, de ódio. E este sentimento que se forma em mim, ele tem um dinamismo enorme, imenso, a ponto de que eu a todo instante estou com a minha mente, ora no sentido positivo, ora no sentido negativo. Ora o meu sentimento é bom, ora o meu sentimento é mau. E quanto mais eu peneirar e filtrar os meus sentimentos, mais em paz eu estarei. Como normalmente nós nos descuidamos, até porque alguns sentimentos não bons nos são agradáveis, nós andamos à procura deles, nós os caçamos, nós normalmente vivemos uma ebulição interior que raras vezes nos traz uma paz. Nós vivemos muito mais atribulados, angustiados, emocionados, estressados do que vivemos em paz. O perdão nos liberta. O gesto do perdão, o sentimento do perdão é uma força tão grande, mas tão grande, que somente quem vivencia esta experiência pode falar a respeito. Mas não adianta somente falarmos. Os atos vão demonstrar se realmente conseguimos perdoar da forma como Jesus nos ensinou. O perdão também exige paciência, pois estamos caminhando, tentando sermos pessoas melhores. Não podemos querer nos enganar e dizer uma coisa sentindo outra. A nossa consciência, o nosso coração, vai nos dizer a verdade. Sabemos o que é o bem e o que é o mal, porém ainda somos crianças espirituais. Ainda erramos sabendo qual é o certo. E Deus em tudo tem misericórdia. Ele vive nos perdoando, nos dando novas chances de recomeçar. A reencarnação é a prova disto. A paciência de Deus com a gente é infinita. Então temos que começar a mexer em nosso campo emocional. Entender que assim como somos falíveis, nossos irmãos de jornada também o são. Quanto mais filtrarmos nossos sentimentos, mais em paz estaremos. Se o seu cartão de crédito não é bandeira Visa, você pode migrar e assim ajudar as Casas André Luiz. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Voltamos agora com o Palestra em Casa. Você se considera uma pessoa otimista? Não? Então veja agora a palestra de Ubiratã Rosa e seja você uma pessoa otimista. Deram-me para ler uma frase muito bonita. Sorria, mesmo que seja um sorriso triste. Porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Bonito. Isto é um convite ao otimismo, não é? Saber sorrir é ser otimista, é estar de bem com a vida que vivemos, com a vida que temos, com a vida que desfrutamos. Não com a vida que deveríamos ter, mas com a vida que realmente, verdadeiramente temos. Viver a própria vida com intensidade
é inteligência, é amor no coração. Criatura amorosa gosta da vida que tem, vive bem a sua própria vida, a sua existência aqui na Terra. Faz muito bom uso desta existência. Evolui, cresce em espírito e verdade. Liberta-se das próprias imperfeições. Torna-se dia a dia uma criatura melhor, sempre melhor. Mais generosa, mais bondosa, mais tolerante. Menos crítica, menos julgadora. Não faz mais julgamentos intempestivos. Não está sempre a ranger os dentes, a se indignar, a tomar-se de cólera sagrada. É uma pessoa tranquila, a pessoa amorosa. Tem serenidade mental. A serenidade mental, a harmonia espiritual, imprescindível para que sejamos felizes. Quando nós falamos aqui no autoconhecimento, nós estamos repetindo os bons espíritos da codificação levada a efeito por Allan Kardec no século XIX. Quando dizemos século XIX, lembramos-nos da questão do Livro dos Espíritos, que trata deste assunto. É a questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Há alguma dificuldade em nos conhecermos a nós mesmos? Porque nós temos o hábito ou de condenar ou de justificar as coisas. Tudo para nós ou é bom ou é mal, não é assim? Ou condenamos ou justificamos. Quando nós aprendemos a não condenar e não justificar, mas a observar a coisa como ela é, aí nós nos conhecemos bem, desenvolvemos o autoconhecimento, como que perfeição moral. Estamos a caminho da luz, a caminho da luz. E temos de ter interesse, muito empenho em tudo isto. Geralmente somos mais ou menos desinteressados. Já desde o tempo do apóstolo Paulo, havia um flagrante desinteresse das pessoas. Por isso que ele dizia: acordai, acordai vós que estáis adormecidos nas coisas que são de baixo. Acordai para as coisas que são de cima, e o Cristo interno vos esclarecerá. O Cristo cósmico vos esclarecerá. E tereis percussiência, tereis percebimento, discernimento, vivereis bem. É importante, neste processo de autoconhecimento, manter um grande interesse, estar sempre acordado. Acordado, vigil. Por isso dizia o Cristo: vigiai e orai. Vigiar é um verbo que vem do adjetivo vigir, que quer dizer acordado. Vigiar é estar acordado, é estar interessado. Afinal, Senhor, eu sofro. Eu mais choro do que rio. Tenho mais angústias do que estágios de serenidade, de paz, de harmonia. Eu tenho de saber por quê. Eu sou um ser racional, sentimental. A minha razão e o meu coração caminham juntos. São elementos de percebimento, de descobrimento. Eu tenho faculdades cognitivas. Eu posso conhecer
Conhecer a verdade que liberta. Então eu tenho de me interessar. O meu interesse não pode sofrer solução de continuidade. Tem de ser permanente. Em todos os momentos da minha existência aqui na Terra. Um interesse natural que se torna para mim uma segunda natureza. Eu não preciso ordenar-me a mim mesmo e dizer-me a mim próprio, tenha interesse. Não, eu tenho interesse. Eu quero saber por que estou vivendo aqui na Terra. Não há efeito sem causa. Eu tenho de saber a causa da minha lágrima, da minha deblateração, do meu grito, da minha angústia, da minha perplexidade, das minhas desilusões e desencantos. Eu tenho de saber a razão, primeira e última, da morte dos meus caros sonhos. Eu preciso saber as razões mais profundas do meu malogro, do meu fracasso, da minha mediocridade, das minhas enfermidades físicas e mentais. Eu tenho de saber. Deus deu-me a racionalidade para isto. Mas, se eu adormeço, se eu me auto-hipnotizo, se eu não me interesso, eu não vou saber nunca. E vou viver alguns anos aqui e vou embora obnubilado, embotado, obscurecido, sem nenhum percebimento espiritual, ou com muito pouco percebimento espiritual. Como que perdi a minha existência, eu devo ganhá-la. Pacientemente. Na vossa paciência possuireis as vossas almas. Na vossa paciência sereis persistentes. Não desistireis desta pesquisa nobre, luminosa, gozosa, objetiva, que vos levará à libertação espiritual. Já não tereis mais nenhuma razão para retornardes aos mundos de expiações e provas. Não tereis mais necessidade de reencarnações retificadoras. Sereis livres. Sereis livres. Daí a necessidade da inteligência quando da observação de vós mesmos no processo de autoconhecimento. O otimismo está ligado à forma de amar. Quem é otimista ama a vida, as pessoas, ama a si próprio. É menos crítico ou até evita quase sempre dar uma opinião negativa e menos construtiva para o semelhante. Sabe como viver, pois quando reclamamos, estamos podando nossa própria evolução. Estamos estacionando no adiantamento do espírito. O saber aceitar as coisas, as situações, as pessoas fazem toda a diferença na nossa vida. Quem é otimista vê com os olhos da alma, vivencia o amor. Sabe que tudo é passageiro nesta vida, a não ser o que temos de bom dentro de nós, pois é a única coisa que levamos para o lado de lá. Temos que caminhar com o coração e a razão. Temos que ajudar a secar lágrimas. Temos que ser instrumentos de Deus a cada dia. Seja você também uma pessoa otimista e viva a vida melhor e mais feliz. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Palestra em Casa. E para encerrar o programa, assista a uma linda história de gratidão com Orlando Gonçalves. Conta que um elemento de grande influência no meio bancário aqui de São Paulo
teve assim uma viagem forçada durante a noite entre São Paulo e Paraná. E conta esse amigo que este então diretor de um referido banco estava dirigindo tranquilamente, cumprindo lá as normas de trânsito. Ele vinha atrás desse elemento. Quando percebeu que um caminhão em alta velocidade, por estar vazio, cortou e também fechou este homem que estava dirigindo no carro da frente. Perdeu a direção, caiu numa ribanceira e era altas horas da madrugada e ninguém poderia ter visto a não ser ele que vinha atrás. Conclusão, ele desceu, segundo o que nos relatou, viu lá o carro 20, 30 metros na ribanceira, desceu, porque não havia alternativa, e o carro não havia se inflamado, estava intacto, e o homem desacordado, com possível batida que ele havia sofrido. Então ele trouxe o homem, arrastou até em cima, pegou uma pasta relativamente grande, que supôs ele ser documento, e entrou em contato com a ambulância de uma cidade próxima do local onde o acidente aconteceu. Conclusão, foi socorrido e ele deu todos os dados de como havia acontecido, não anotou a placa daquele que havia fechado e provocado o acidente e deixou claro para aqueles que o socorreram que ele estava com uma pasta e ele ia levar para a cidade de Curitiba e que ele tinha lá uma distribuidora de bebidas. Conclusão, deu todos os dados de uma maneira ética, de uma maneira correta e voltou para a sua cidade. Este homem foi socorrido de uma maneira precisa pela própria posição social que ele ocupava. Segundo as informações, depois de alguns dias, este então socorrista, este bom samaritano que socorreu, que teve como que um sentimento de caridade, de amor, que se condoeu com a situação daquele homem que certamente morreria, surpreendentemente viu chegar um carro e alguns outros atrás na porta, não é, do seu estabelecimento e procurou identificar o elemento que era exatamente este que nós estamos relatando e querendo conversar. Aí relatou, sabe quem sou eu, meu amigo? Eu sou aquele que você socorreu quando caiu na ribanceira. Vim aqui agradecê-lo. E ele disse, antes que o senhor me agradeça, eu quero dizer que a sua pasta está guardada devidamente aqui, sem ser tocada, inclusive porque ela contém cadeado, contém chave, e nós simplesmente guardamos ela aqui, dando as informações para que o senhor, como vai fazer agora, a retirasse. Então ele entrou, passaram a conversar amigavelmente, pediu a referida pasta e abriu a pasta. Surpreendentemente, havia alguns milhões de dólares, de notas lá bem elevadas do dólar. E disse assim, o senhor não sabia o que tinha nisso? O senhor poderia ter ignorado a minha situação, que era como que estava se avizinhando a minha vida da morte, e poderia ter feito tudo isto, né? Pego esse dinheiro que ninguém haveria de descobrir, com certeza. E ele então retrucou, não, mas a minha consciência fez com que eu tivesse esta ação. Já nem foi por um princípio religioso, foi por um princípio de humanidade, como eu gostaria também de ser socorrido, se esse acidente tivesse ocorrido comigo. Enfim, depois de uma conversa um pouco mais longa, ele foi consultado. Escuta, eu vim aqui dizendo, se o senhor não quer, se o senhor não tem um projeto, se não tem algo a fazer, na qual eu gostaria, era este diretor do Banco Bamerindos, para sermos mais precisos, nós poderíamos fornecer ao senhor um empréstimo, patrocinar qualquer empreendimento que o senhor tenha em vista. E ele então, que tinha de fato um projeto de construir um hotel de 3 andares, segundo o que narrou para a gente, e nós temos aqui então o ex-secretário de Turismo conosco, e disse a ele que ele tinha essa ideia de fazer um hotel, de construir, mas que as condições, por ele ser um distribuidor de bebidas, não oferecia condições financeiras para isto. Então, imediatamente, este diretor do Banco Bamerindos ofereceu toda a cobertura para ele, projeto, enfim, levou a realizar o seu sonho. E, consequentemente, este homem não o desamparou, acompanhando diariamente o que estava acontecendo na construção do referido, então, hotel que ele pretendeu fazer. Bom, chegando num ponto final, para a gente não se prolongar mais, neste exemplo, este homem
mostrou um ato tremendo de gratidão. Não porque ofereceu dinheiro e porque ajudou ele a materializar o seu projeto, mas porque, na verdade, reconheceu aquela criatura como criatura que fez parte da sua vida. Pois, se não tivesse sido ele teria morrido. Então, o impulso de gratidão aconteceu como poderia ele ser indiferente. Enviar alguém, algum diretor, algum gerente de marca, de nome, de posição, para retirar aquela pasta, simplesmente isso, ignorando a situação da criatura e não sendo como foi, um participante para ajudar a criatura a atingir o seu sonho e materializar o seu projeto. Mas quando este hotel estava para ser inaugurado, por uma fatalidade, e isto foi anunciado nos jornais, este diretor do Bamerindos, pegando o seu avião particular, obviamente, sofreu uma queda e antes de chegar no seu destino, que era o Paraná, onde era a sede central administrativa do Bamerindos, morreu. E foi lamentável, porque as orientações que todos os seus diretores, os seus gerentes tinham, era para que aquilo fosse fornecido para ele, para esse que era dono lá da distribuidora de bebidas, de uma maneira graciosa. Era um pagamento que ele estava fazendo para aquela criatura que tinha tido um impulso de solidariedade. E ele, mesmo na posição social que se encontrava, não se furtou a externar um impulso de gratidão. Então, não é uma história fictícia narrada por um bom escritor romancista, não. Não está na literatura nossa brasileira. É uma realidade que para nós que conhecemos isto e tivemos o testemunho da criatura, foi realmente muito gratificante em sabermos que existem homens que têm impulsos de gratidão. Estamos acostumados a agradecer coisas boas, atitudes boas e presentes de pessoas que gostamos e que nos encantam. Porém, temos que parar para uma reflexão. Muitas coisas que pensamos serem ruins para nós, ao contrário, são muito boas. Remédios, na maioria das vezes, têm um gosto desagradável. Injeção nos faz sentir dor, mas é o que nos cura de uma doença, de um resfriado, de uma dor de cabeça. Médicos fazem cirurgias dolorosas para curar os pacientes. Por que então não agradecermos também as coisas ruins? Se estamos num mundo de expiações e de provas, não podemos querer que tudo seja maravilhoso. Cabe a nós tornarmos esse mundo diferente. A gratidão nos coloca em sintonia com as forças de Deus e do universo. Não imaginamos como esse sentimento pode modificar toda uma vida. A gratidão nos aproxima das pessoas, nos faz entender que tudo e todos têm um valor muito maior do que pensamos. Vamos começar a ser gratos a tudo e a todos. Vamos agradecer a água da chuva, a luz do sol, a beleza de uma folha seca, o sorriso de uma criança, o aperto de mão de um idoso, o saltitar de um cãozinho fazendo aquela festa porque chegamos em casa. Vamos ser gratos por nossa existência aqui nesse planeta e pela oportunidade da reencarnação. Mais um programa chegou ao fim. Você pode participar do Palestra em Casa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. E até a semana que vem.